As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle, parte 42. Assim espero, Watson. Espero, disse Holmes gravemente. Há uma grande intriga rondando essa mulher, e é o nosso dever cuidar para que ninguém a moleste até a sua última viagem. Acho, Watson, que devemos ir até lá juntos, no sábado de manhã, para nos certificarmos de que esta investigação curiosa não tem um fim desagradável. Confesso que até então eu não achava que o caso me parecera mais grotesco e bizarro do que perigoso. Que um homem ficasse à espreita e seguisse uma bela mulher não é uma coisa inédita, e se ele tinha tão pouca audácia que não ousava se dirigir a ela, mas até fugia dela, não seria um atacante muito terrível. O valentão Rudley era uma pessoa muito diferente, mas exceto em uma ocasião, não molestar a nossa cliente e agora visitar a casa de Carruthers sem incomodá-la. O homem na bicicleta era, sem dúvida, um integrante dos grupos de fim de semana do Hall, dos quais o taberneiro falara, Watson. Mas quem era ele, ou o que seria? Isto continuava a ser um mistério. Foi a severidade da atitude de Holmes e o fato de que enfiara um revólver no bolso antes de sairmos de casa que me impressionaram com a sensação de que poderia haver uma tragédia por trás desta curiosa sequência de acontecimentos. A noite chuvosa foi seguida de uma manhã límpida e o campo coberto de grama, com os exuberantes tufos de tojo em flor, parecia ainda mais bonito aos olhos de quem estava cansado das tonalidades cinzentas de Londres. Holmes e eu caminhamos pela estrada larga e poeirenta, aspirando o ar fresco da manhã. E nos deleitamos com o canto dos pássaros e com a brisa fresca da primavera. De um lugar mais elevado da estrada, perto de Crowsbury Hill, podíamos ver o hall sombrio aparecendo em meio aos velhos carvalhos, que mesmo velhos ainda eram mais novos que a construção que circundavam. Holmes apontou para o longo trecho da estrada que serpenteava uma faixa amarelo-avermelhada entre o marrom do campo e o verde que brotava nos bosques. Ao longe, um ponto negro, podíamos ver um veículo se movendo em nossa direção. Holmes soltou uma exclamação de impaciência. Eu dei uma margem de meia hora e disse: se aquela é a sua charrete, ele deve estar indo tomar o trem mais cedo. Receio, Watson, que passe por Charlington antes de podermos nos encontrar com ela. A partir do instante em que passamos deste ponto elevado, não conseguíamos mais ver a charrete, mas andamos tão depressa que a minha vida sedentária começou a se revelar. Eu fui obrigado a ficar para trás, pois estava cansado. Mas Holmes estava sempre em forma, pois tinha estoques inesgotáveis de energia nervosa aos quais recorrer. Seu passo elástico nunca diminuía até que, de repente, quando estava uns 100 metros à minha frente, parou, e eu ouvi erguer a mão num gesto de dor e desespero. No mesmo instante, uma carruagem vazia, com o cavalo a meio galope, as rédeas caídas, apareceu na curva da estrada, avançando ruidosa e rapidamente na nossa direção. Tarde demais, Watson, tarde demais! Gritou Holmes enquanto eu corria ofegante para o seu lado. Como eu fui idiota por não ter pensado no primeiro trem da manhã. Isto é, rápido, Watson, rápido! Assassinato! Os céus sabem disso! Bloqueie a estrada! Pare o cavalo, isto mesmo! Agora, pule para dentro e vamos ver se posso reparar as consequências do meu erro. Tínhamos pulado para dentro da carruagem e Holmes, depois de fazer virar o cavalo, deu-lhe uma chicotada e voamos de volta pela estrada. A fazermos uma curva do trecho da estrada entre Hall e o campo, estava tudo vazio. Segurei o braço de Holmes. Ao fazermos uma curva,
Todo o trecho da estrada entre o hall e o campo estava vazio. Segurei o braço de Holmes. Aquele é o homem! Exclamei. Um ciclista solitário vinha vindo em nossa direção. Sua cabeça estava abaixada e os ombros curvados enquanto punha toda a sua energia nos pedais. Corria como um louco. De repente, ergueu o rosto, barbado, viu que estávamos bem perto e pulou fora do veículo. A barba negra contrastava estranhamente com a palidez do rosto e seus olhos estavam brilhantes como se estivesse com febre. Olhou para nós e para a charrete. Então seu rosto mostrou uma expressão de espanto. Ei, pare aí! Gritou ele, segurando sua bicicleta para bloquear o nosso caminho. Onde conseguiram essa charrete? Salte, homem! Gritou, tirando uma pistola de um bolso lateral. Salte, já disse, ou matarei ambos. Pare, já disse, ou matarei o cavalo, disse ele. Holmes jogou as rédeas no meu colo e pulou da charrete. Você é o homem que queríamos ver. Onde está a senhorita Violet Smith? Disse com sua maneira rápida e clara. É o que pergunto a você. Está na charrete dela. Deve saber onde ela está. Encontramos a charrete na estrada. Não havia ninguém nela. Voltamos para ajudar a jovem. Bom Deus, o que farei? Exclamou o estranho ciclista num acesso de desespero. Eles a capturaram. Aquele cão maldito, Rudley, e o vigário indecente. Venha, homem, venha. Se é amigo da senhorita Violet de verdade, venha, me ajude. Siga-me e a salvaremos, mesmo que tenha de deixar minha carcaça na floresta de Charlington. Correu enfurecido de pistola na mão para uma abertura na sebe. Holmes e eu seguimos o homem. Foi por aqui que eles passaram, disse ele, apontando para as marcas de vários pés na trilha cheia de lama. Ei, pare um instante. Quem é este na moita? Perguntou ele, olhando para uma moita de capim. Era um garoto de cerca de 17 anos, vestido como moço de estrebaria, com tiras de couro e galochas. Estava deitado de costas, os joelhos para cima e um corte na cabeça. Inconsciente, mas vivo. Uma olhada no ferimento me deu a certeza de que não havia sido um acidente qualquer. O rapaz havia sido atacado. Este é Peter, o rapaz da estrebaria, exclamou o ciclista. Era ele que levava a moça. Os monstros o jogaram para fora depois de lhe ter dado uma paulada. Deixe-no aí. Não podemos ajudá-lo, mas podemos salvá-lo do pior destino que uma mulher pode ter. Corremos como loucos pela trilha, que passava por entre as árvores. Tínhamos chegado ao bosque que cercava a casa quando Holmes parou. Não foram para casa. Aqui estão suas marcas. Para a esquerda, aqui, ao lado das moitas de louro. Ah, exatamente como eu disse. Quando falou, ouvimos um grito agudo de mulher. Um grito que vibrava com um frenesi de horror, que vinha de um amontoado de arbustos verdes e densos à nossa frente. Terminou repentinamente em sua nota mais alta, com um engasgo e um gorgolejo. Por aqui, estão no campo de boliche, exclamou o ciclista, correndo por entre os arbustos. Ah, cães covardes! Sigam-me, cavalheiros! Tarde demais, pelo amor de Deus! Chegamos de repente a uma bonita clareira, gramada, circundada por árvores antigas. Na outra extremidade, sob a sombra de um enorme carvalho, estava um grupo de 3 pessoas. Uma delas era uma mulher, nossa cliente, curvada e pálida, um lenço tapando sua boca. Diante dela estava um jovem de bigode vermelho, brutal e de rosto cruel, as pernas com perneiras bem separadas, uma mão no quadril, a outra balançando o cabo de um chicote, e toda a sua atitude sugeria uma fanfarronice triunfante. Entre eles, um velho de barba cinza, vestindo um sobrepeliz curta sobre um terno claro de tweed.
Tweed. Tinha, evidentemente, celebrado a cerimônia de casamento porque colocou no bolso o seu missal quando aparecemos e deram um tapinho de congratulações nas costas do noivo sinistro. Estão casados? Estão casados, gaguejei. Venham, exclamou nosso guia, venham. Ele correu pela clareira, Holmes e eu atrás dele. Quando nos aproximamos, a mulher cambaleou até o tronco da árvore para se apoiar. Williamson, o ex-clérigo, inclinou a cabeça para nós com uma polidez irônica e o Pulha, o Rodley, avançou para nós com uma sonora gargalhada brutal e exultante. Pode tirar sua barba, Bob, disse. Eu o conheço muito bem. Ora, você e seus amigos chegaram bem a tempo de apresentá-los à senhorita Rodley. A resposta do nosso guia foi singular. Tirou a barba escura, que servia de disfarce, e a jogou no chão, descobrindo um rosto comprido, moreno e barbeado. Então ergueu seu revólver e apontou para o jovem valentão que avançava para ele com um perigoso chicote balançando no ar. Sim, seu miserável, disse o ciclista, eu sou Bob Carruthers e verei esta mulher livre mesmo que tenha de lutar por isso. Eu lhe disse o que faria se você a molestasse e por Deus, cumprirei minha palavra, seu maldito. Está atrasado, sorriu o outro. Agora ela é minha esposa. Não, ela é sua viúva, miserável. Seu revólver disparou e vi o sangue jorrar do peito de Rodley, que girou com um grito e caiu de costas. Seu rosto vermelho, mudando repentinamente para uma manchada palidez mortal, olhou com ódio estortérico para o ciclista. O velho, ainda usando sua sobrepeliz, explodiu numa série de blasfêmias sórdidas como jamais ouvira e puxou seu próprio revólver, mas antes que pudesse levantá-lo, estava olhando para o cano da arma de Sherlock Holmes. Basta, disse Holmes com frieza. Chega disso. Largue essa pistola. Watson, pegue-a agora. Apontei-a para a cabeça dele, obrigando-o a soltar a arma. Você, Carruthers, dê-me esse revólver também, disse Holmes. Não teremos mais violência por aqui. Vamos, largue. Mas quem são vocês? Meu nome é Sherlock Holmes. Meu Deus, já ouviu falar de mim? Pelo que vejo, representarei a polícia oficial até que ela chegue aqui. Solte a arma, os dois. Holmes gritou para um amedrontado rapaz de estrebaria que aparecera na extremidade da clareira, também armado. Vem aqui, jovem, leve este bilhete o mais depressa possível à Farnham. Rabiscou algumas palavras numa folha e deu ao rapaz. Entregue ao superintendente da delegacia. Até que ele venha, devo deter todos vocês sobre minha custódia pessoal. A personalidade forte e imperiosa de Sherlock Holmes dominou a trágica cena, e todos eram fantoches nas suas mãos. Williamson e Carruthers carregaram Rodley, ferido, até a casa e dei o braço à moça amedrontada. O homem ferido foi deitado em uma cama. Eu o examinei a pedido de Holmes. Levei meu relatório até o lugar onde ele estava sentado, na velha sala de jantar decorada com tapeçarias, com 2 prisioneiros diante dele. Ele viverá, Holmes, eu disse. Não é um ferimento tão grave. O que? Exclamou Carruthers, pulando da cadeira. Vou até lá em cima e acabar com ele de uma vez então. Poderia me dizer se aquela garota, aquele anjo, ficará ligada a Jack Rodley para sempre? Ora, rapaz, não precisa se preocupar com isso, disse Holmes. Existem 2 boas razões para que ela não seja, sob quaisquer circunstâncias, esposa desse patife. Em primeiro lugar, podemos questionar o direito de Williamson de realizar um casamento. Eu fui ordenado, exclamou o velho patife, que se passou por padre. E também destituído. Uma vez sacerdote, sempre um sacerdote. Não acho. E sobre a licença de quem?
Nós tínhamos uma licença para o casamento. Está aqui, no meu bolso. Então a conseguiu por meio de trapaça. Mas de qualquer modo, um casamento forçado não é um casamento, mas sim um delito muito grave contra a lei, como descobrirá antes de haver terminado. Vai ter tempo para pensar no assunto nos próximos 10 anos ou mais, se não me engano. E você, Carruthers, faria melhor se deixasse a sua pistola no bolso. Guarde isso agora, é uma ordem. Vou guardar, Sr. Holmes, mas quando penso em toda a preocupação que tive para protegê-la, pois eu a amava, Sr. Holmes, e foi só aí que soube que era o amor. Quase fico louco ao pensar que ela estava em poder do maior bruto e tirano da África do Sul, um homem cujo nome inspira um terror sagrado de Kimberley a Johannesburg. Sr. Holmes, pode não acreditar, mas desde que aquela garota é minha empregada, nunca deixei que ela passasse por esta casa, onde sabia que os patifes se escondiam, sem segui-la na minha bicicleta, só para ver que não lhe acontecia nada de mal. Mantive distância dela, usei uma barba para que não me reconhecesse, pois é uma menina bondosa e cheia de brio, e não ficaria mais ao meu serviço se soubesse que a estava seguindo pelas estradas do campo, como eu estava, mas era uma boa intenção, era para protegê-la, Sr. Holmes, desses miseráveis. Por que não lhe falou do perigo? Lhe disse Holmes. Porque então, de novo, ela me deixaria e eu não aguentaria isso. Mesmo que não pudesse me amar, já era muito para mim apenas ver sua graciosa forma pela minha casa e ouvir o som da sua voz. Bem, eu disse, chama isso de amor, Sr. Carruthers, mas eu chamaria de egoísmo, preste atenção. Talvez as duas coisas ao mesmo tempo, Sr. Watson. De qualquer modo, não podia deixá-la ir embora. Além disso, com essa turma por aí de malfeitores, era bom que ela tivesse alguém por perto para protegê-la. Então, quando o cabograma chegou, soube que eles estavam para fazer uma jogada. Que cabograma? Perguntou-lhe Holmes. Carruthers tirou um papel do bolso. Aqui está, disse. Era curto e conciso. O velho está morto. Disse Holmes. Acho que sei como as coisas aconteceram e posso entender como esta mensagem, como disse, os deixou loucos. Mas, enquanto espera, deve me contar o que puder. O velho, de sobrepeliz, explodiu numa enxurrada de termos ofensivos. Por Deus, disse, se nos delatar, Bob Carruthers, farei com você o que fez com Jack Hoadley. Você pode choramingar pela garota para satisfazer seu coração, isso é problema seu. Mas se denunciar seus companheiros para esse detetive à paisana, vai ser a pior coisa que já fez. Vossa Reverência não precisa ficar excitado, disse Holmes, olhando para o homem. O caso está suficientemente claro contra você, e tudo o que peço são alguns detalhes para satisfazer minha própria curiosidade. Contudo, se tiver dificuldade para me contar, eu falarei, e então verá quanta possibilidade tem de me esconder seus segredos. Em primeiro lugar, 3 de vocês vieram da África do Sul nesse jogo. Você, Williamson, você, Carruthers e Hoadley. Mentira, número 1, disse o velho. Nunca vi nenhum deles até 2 meses atrás e nunca estive na África na minha vida. Portanto, ponha isso em seu raciocínio, abelhudo Holmes, disse o velho. O que ele diz é verdade, observou Carruthers. Ora, 2 de vocês vieram. O reverendíssimo é artigo caseiro. Vocês conhecem Ralph Smith na África do Sul. Tinham motivo para acreditar que ele não viveria por muito tempo. Descobriram que sua sobrinha herdaria a fortuna dele. Que tal, hein? Carruthers assentiu com a cabeça e o Wilson praguejou. Ela era parente próxima, sem dúvida, e vocês sabiam que o velho não faria nenhum testamento. Não podia ler nem escrever, disse Carruthers. De modo que vocês vieram
dois de vocês e procuraram a garota. A ideia era que um se casaria com ela e o outro teria uma parte da pilhagem. Por algum motivo, Rodley foi escolhido como marido. Por que foi? Ela foi disputada num jogo de cartas durante a viagem. Ele ganhou. Certo, você contratou a garota e lá na sua casa Rodley faria a corte. Ela percebeu o bruto bêbado que ele era e nunca se interessaria por ele. Enquanto isso, a combinação foi atrapalhada pelo fato de que você se apaixonara pela moça, não é isso? Não podia mais suportar a ideia de que esse valentão a conquistasse. Não, por Deus, não podia. Houve uma discussão entre vocês dois. Ele ficou furioso e começou a fazer os seus próprios planos. Fico impressionado, Williamson, porque não há muita coisa para contarmos a este cavalheiro, exclamou Carruthers com uma risada amarga. Sim, discutimos e ele me bateu, mas nisso estou no mesmo nível que ele. Depois o perdi de vista. Foi quando se juntou a este padre renegado aqui. Descobri que se instalaram neste lugar, bem no caminho da garota para a estação. Fiquei de olho em ambos e nela depois disso, pois havia maldade no ar. Eu os via de vez em quando porque estava ansioso para saber o que tramavam. 2 dias atrás, Rodley foi à minha casa com este telegrama que me fez ver que Ralph Smith estava morto. Perguntou se eu continuaria com o negócio. Eu disse que não. Perguntou se eu queria me casar com a garota e lhe dar uma parte do dinheiro. Respondi que o faria com prazer, mas que ela não me queria. Ele disse: deixe-nos casar primeiro, e depois de uma semana ou 2, ela estará vendo as coisas de um modo diferente. Eu disse que não queria saber de violência, então ele foi embora praguejando, como cafajeste de boca suja que era, e jurando que ainda a possuiria. Ela ia embora neste fim de semana e consegui uma charrete para levá-la à estação, mas estava tão inquieto que a segui de bicicleta. Mas ela já partira e antes de conseguir alcançá-la, o mal já havia sido feito. O primeiro sinal que tive sobre isso foi quando vi os 2 cavalheiros de volta com a sua carruagem. Holmes levantou-se e jogou uma exclamação estranha no ar. Watson, foi muito estúpido, disse Holmes, quando no seu relatório você disse que vira um ciclista e o vira ajeitando a gravata nas moitas. Só isso deveria ter sido suficiente para mim. Contudo, podemos nos congratular por um caso curioso, em alguns aspectos único. Vejo 3 dos policiais no caminho e fico contente de saber que o rapazinho da estrebaria está apto a acompanhá-los. Portanto, é provável que nem ele, nem o interessante noivo estejam prejudicados para sempre por suas aventuras desta manhã. Creio, Watson, que na sua qualidade de médico deve ir ver a senhorita Smith e lhe dizer que, se estiver suficientemente recuperada, teremos prazer em escoltá-la até a casa de sua mãe. Se não, descobrirá que a insinuação de que estamos para telegrafar para um jovem eletricista em Midlands completará a cura. E o Sr. Carruthers, creio que fez o que podia para redimir-se da sua participação numa trama perversa. Aqui está o meu cartão, senhor, e se o meu depoimento puder ajudá-lo no julgamento, estará à sua disposição. No tumulto de nossa atividade interessante, tem sido em geral difícil para mim, como o leitor provavelmente observou, rematar minhas narrativas e dar aqueles detalhes finais que um curioso esperaria. Cada caso tem sido o prelúdio de outro e depois de acabada a crise, seus atores saem para sempre de nossas vidas atribuladas. Entretanto, descobri uma nota curta no final de meu manuscrito sobre este caso, na qual registrei que a senhorita Violet Smith herdou realmente uma grande fortuna e que ela é agora a esposa de Cyril Morton, sócio principal da Morton e Kennedy, os famosos eletricistas de Westminster. Williamson e Rodley
foram condenados por rapto e tentativa de agressão. O primeiro pegando 7 anos de cadeia e o outro 10 anos. Sobre o destino de Carruthers, o apaixonado, não tenho registro, mas estou certo de que sua agressão não foi considerada muito grave pelo tribunal, já que era Hoadley quem tinha fama de ser um valentão muito perigoso, e acho que alguns meses foram suficientes para satisfazer a necessidade de justiça.